E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui que eu vou falar um pouco sobre gráficos temporais. Então, a diferença sutil entre a análise de um gráfico comum, vamos considerar dessa forma, e quando nós estamos tratando sobre analisar gráficos temporais. Eu vou falar algo bem por cima e depois a gente passa para a parte dos códigos, ok? Que também não são muito difíceis. Então, quando nós estamos tratando, por exemplo, de um gráfico de distribuição, então se nós fizéssemos um gráfico de barra em cima de distribuição, onde cada coluna seria mais ou menos o sabor do sorvete, por exemplo, eu tenho aqui quem come sorvete de baunilha, quem come sorvete de chocolate, quem come sorvete misto, quem come sorvete de morango e quem come sorvete de pistache, por exemplo. Eu tenho aqui uma quantidade de sorvete, então vamos colocar assim, quantidade, ok? E aqui eu tenho no eixo X eu tenho quais são os sabores. É lógico que cada um deles dividido por categoria. Então vamos considerar aqui um gráfico mais, vamos dizer assim, linear. Então a quantidade aqui no meu eixo Y eu vou colocar mais ou menos o peso e aqui eu vou colocar a altura. Então é meio que um diretamente proporcional, né? Então, quanto maior a altura, vamos considerar que é maior o peso da pessoa. Estou chutando a grosso modo, que existem casos que pessoas que têm uma altura alta, são altas e são muito magras, e tem pessoas que são baixas e são muito gordas. Mas, a grosso modo, bem a grosso modo, eu estou chutando aqui. Já quando nós estamos tratando sobre gráficos temporais, galerinha, então, a análise que nós temos que fazer é diferente, né? Então, aqui nós temos uma variação do tempo, ok? Eu vou brincar um pouco aqui, vou chamar de ΔT, ok? E aqui eu tenho um determinado valor, que aqui é no eixo Y, né? Então, vou colocar aqui um determinado valor ao qual a gente está analisando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que neste gráfico aqui, nessa parte no eixo X, eu tenho uma variação temporal. Então vai ser uma variação temporal de segundos, vai ser uma variação temporal de meses, anos e qualquer tipo de intervalo de tempo ao qual a gente esteja trabalhando. Pode ser, sei lá, um quarto de ano para cada trimestre, cada semana e assim por diante. Veja que na parte do gráfico X nós temos que ter um intervalo de tempo. Ok? E em cima do intervalo de tempo, nós vamos ter um determinado comportamento dos nossos dados, né? Isso, lógico, de acordo com a quantidade de observações que nós tenhamos. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, estou querendo dizer que, por exemplo, neste canto aqui, vamos dizer que seja 2010, ok? Lógico que não é. Este ponto aqui é sobre a observação, ok, de 2010. Então, neste ponto, em 2010, ele tinha, sei lá, 40, vamos dizer assim, R$ 40. Estou inventando valores, tá? Estou só criando um gráfico qualquer aqui para a gente. Então, se nós voltarmos aqui para o R, né, lógico que nós temos já alguns pacotes, inclusive, mesmo no próprio FPP2, ele já volta alguns valores, inclusive até mesmo no TS, tanto que se nós digitarmos aqui, sei lá, A10, por exemplo, é que eu já rodei, tá? Então ele volta a quantidade de vendas que nós temos aqui. Quer ver? Então, se voltar aqui para cá, nós veremos que ó, A10, ó, a quantidade total do produtos farmacêuticos, dando ATC código 10, pela Comissão de Seguro de Saúde Australiana, né? Quantidade de drogas, remédios antidiabéticos, né? Então, para poder ajudar as pessoas que têm diabetes, beleza? Então, isso aqui é a quantidade que vende a partir de um intervalo temporal. Tanto que se nós vamos ver aqui, ó, junho, julho, agosto, aqui deve estar dividido por milhão, né? Bem provável que esteja por milhão. Então, se eu simplesmente só jogar aqui,
simplesmente esse valor, não vamos ter uma noção. Né? Tá 5, 2, 9, em cima de novembro, beleza, mas seria muito melhor se nós conseguíssemos, por exemplo, criar um gráfico disso. Né? Então, criando gráfico simples. Então, como que nós, daqui a pouco eu já salvo, e como que nós criamos o bendito desse gráfico simples? Veja que o ggplot2 ele tem uma função chamada autoplot. Com a função do ggplot2, como autoplot, nós já passando, quando nós passamos para ele como parâmetro um objeto TS, né, time series, ele vai fazer o quê? Ele já vai criar um gráfico para nós. Então, vou colocar aqui no console primeiro, depois eu copio para lá. Então, se eu colocar aqui autoplot, veja que ele já até mostra inclusive qual que é a biblioteca ao qual ele está puxando, que é do ggplot2, autoplot, então eu vou colocar aqui a 10. Pum, veja que ele já mostra, ele já cria para a gente o bendito do gráfico. Então, vejamos que, vou dar até um zoom, ok? Então nós podemos ver que aqui nós temos, aqui com certeza é por milhão, aqui nós temos os intervalos e o comportamento claramente ascendente da quantidade de vendas. Então temos aqui, ó, 1995, 2000, 2005, ó, então aqui 90 e assim um pouquinho antes, como já diz aqui mesmo, desde 1992 até 2008. Nós podemos ver o comportamento e a quantidade. Veja que isso, né, o próprio R ele já mostra para gente essa parte. Né? Inclusive ele já ajuda que não precisa ficar escrevendo um monte de código simplesmente para exibir. Beleza? Então, se eu pegar aqui e colar... Ah, mas, pô, se é no autoplot 10, por que a gente não pode fazer, por exemplo, um exemplo qualquer? Né? Então, vou colocar aqui autoplot. Então, vou colocar aqui um objeto TS. Vou dar aqui um sample, né, de amostragem. Então, vou colocar, sei lá, do 10 ao 111. E vou colocar aqui sample. Não, sample não. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que eu quero que colete 90. Aqui, errei, desculpa. Então, vou fazer aqui de novo. Autoplot, beleza? TS. Então, aqui dentro eu vou dar um sample. Do sample vai ser do 5 ao 115, por exemplo. E aqui dentro eu vou colocar a quantidade que eu quero, que eu quero 90 na amostra. Veja que ele vai voltar tudo isso. Ele está voltando tudo torto, né? Por quê? Porque eu estou pegando uma amostra qualquer. Então eu estou simplesmente inventando um gráfico. Então eu estou inventando inclusive qual que é o intervalo temporal dele. O intervalo temporal dele, veja que como o próprio objeto TS ele já interpreta desde o começo, né? Desde o começo no sentido que a partir do momento que eu crio ele já cria um intervalo de tempo pronto. Veja que ele vai, ó, começa do 1 até o 90 e a frequência de 1. Se porventura ficar rodando isso daqui, ele vai criando gráficos e gráficos e gráficos e gráficos infinitamente. Beleza? Só que nós simplesmente a gente simplesmente só olhando um gráfico temporal fica, vamos considerar assim, meio estranho. Meio estranho em qual sentido? Porque como nós estamos tratando sobre algo temporal que pode ter acontecido nele, se nós não tivermos o contexto em cima daquele valor ou em cima daquele gráfico que a gente está analisando, fica difícil nós interpretarmos aquele valor. Ok? Então no próximo vídeo vou pegar um gráficozinho aqui da internet e a gente vai interpretar a questão temporal dele. Beleza? É isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.